Estamos em guerra. Sim, é isso mesmo. Não é o Brasil exatamente que está em guerra, mas você já parou para pensar quantos jogos com esse tema existem? Ou você já parou para pensar por que eles foram criados? Pois é, galera, se você tá achando que videogame é só diversão, eu vou contar para vocês hoje como os videogames ajudam a aumentar o alistamento militar. Exatamente isso. Começa jogando ali, ó, daqui a pouco você tá lá, ó, batendo continência. Sim, senhor. Não, senhor. É, pessoal, o negócio tá ficando estranho. E eu te conto mais, não é de hoje. Pra vocês terem uma noção, o exército americano, principalmente, já usa videogame há décadas. Para treinamento, até para recrutamento. Existe um jogo lançado em 2002 chamado American's Army. E adivinha quem criou esse jogo? A Blizzard, a Rockstar. Não, galera, o exército americano. E se você parar pra pensar, faz muito sentido. Porque assim, se você pegar um jogo cooperativo de guerra, tipo um Call of Duty, Battlefield, ou qualquer outro jogo, mesmo da época do Medalha de Honra e tudo mais, ele te dá uma sensação boa. Eu gosto desses jogos assim. E se ele for cooperativo ainda, cara, ele vai te ensinar a agir em equipe, ele vai te ensinar como se portar num campo de batalha. Se portar em que sentido? Você não vai sair correndo que nem louco pra tomar bala, isso é óbvio. Mas será que isso realmente acontece? Pois é, galera, falando um pouquinho do American Arms mesmo, pensa num jogo gratuito, onde o público-alvo, tá, eram os jovens, vou colocar ali a galera 15+, onde nesse jogo você aprendia dinâmica militar e funcionou como ferramenta por anos para encantar. Como assim encantar? Pensa comigo, aquela emoção de você conquistar um objetivo no jogo, você tá lá, você tem que tomar a base inimiga ou eliminar X personagem e tudo mais, aquela emoção de você concluir isso é algo muito satisfatório. Psicologicamente falando, é gostoso. Quem aqui já jogou qualquer jogo de guerra sabe disso. Quando você atinge aquele seu objetivo, quando você conquista o território, quando você faz qualquer coisa assim, é gostoso. E o exército percebeu isso, que essa sensação te traz prazer. E por isso eles decidiram investir nisso. Por quê? Para algumas pessoas, talvez para muitas pessoas, eles podem dar a sensação de que essa sensação que você tem, eles podem dar a impressão que essa sensação que você tem no videogame, atingir um objetivo, principalmente militar, vai ser a mesma sensação de você atingir isso na vida real. Só que ali existe um porém, você não tá colocando tua vida em risco. Em uma guerra real, se você morrer, é game over. E não é game over do videogame, é game over pra vida, literalmente. Arrasta pra cima, tchau, obrigado, tá? Acabou. Isso é interessante, porque existem dados, tá? Eu não vou puxar agora, que teve sim, na época do American Army, por exemplo, um aumento nos alistamentos de jovens, exatamente por essa sensação de poder. E vamos ser realistas, galera, não é a mesma coisa. Você ligar o videogame, pegar uma arma no videogame e sair dando tiro, é uma coisa. Agora, você tá num exército, você se alistar no exército, meu irmão, eu não servi, mas eu conheço uma galera que serviu e assim, não é fácil. Vai se arrastar na lama, vai ter que cumprir ordem, você tem problema com a autoridade, e meu amigo, já deu ruim. Mas qual que são os benefícios desses jogos? Então, existem. É óbvio que existem. Na verdade, esses jogos, pro próprio exército, ele ajuda muito com treinamento, principalmente a parte de um treinamento tático. Exatamente, treinamento tático. Saca? Tem jogo que você decide pra onde vai tal esquadrão. Tem jogo online onde você monta o esquadrão com seus amigos e vocês fazem de uma forma mais realista, mais próxima do que seria uma guerra de verdade para poder atingir um objetivo. Isso sim é usado pelo próprio exército, não só americano, tá, galera? Eu sei do exército alemão também já usou jogos nos seus treinamentos. Existem jogos onde simulam tanque de guerra com todos os comandos, tá? Então assim, isso se tornou uma ferramenta muito atrativa para os exércitos. Você imagina hoje você conseguir treinar uma tropa com VR, com a realidade aumentada, o VR no caso do Brasil, aonde você coloca o cara numa sala, coloca o óculos nele, coloca os controles simulando uma arma e treina. Mas treina de verdade. Treina de uma forma que isso se aplica no campo de guerra. Imagina você ter a galera de 15 anos que joga videogame, controla avião, drone, tanque de guerra
desde os 10. E com 17, você pode pôr essa galera para controlar um drone remotamente, controlar um tanque de guerra, controlar qualquer máquina que ela já tá acostumada. Por quê? Porque ela brincou com isso a vida inteira. Só que o que era brincadeira se torna real. Você tá colocando a vida de pessoas na mão dessa galera. É claro, a guerra não faz bem pra ninguém, tá? A guerra é ruim, todo mundo concorda, a não ser pra quem fabrica arma, sei lá, daí deve fazer bem, né? Mas no geral a guerra é ruim, mas eu tô vendo cada vez mais uma cultura, principalmente pra quem gosta desse tipo de jogo, de até tornar um pouco banal a questão da guerra, saca? Você tá vendo ali um soldado morrer dentro do jogo, ele é descartável. E o meu medo real é que isso passe pras pessoas que jogam isso, acaba se tornando comum. Imagina, você lá no meio da guerra, sei lá onde, em qualquer lugar, não vou falar de guerra atual, né, porque não precisa, todo mundo sabe onde é que tá acontecendo as guerras, mas você tá lá no meio da guerra e você tá com uma metralhadora na mão e começa a ver o cara caindo do teu lado, o outro caindo do outro lado e... sei lá, você considerar aquilo normal, por quê? Porque eu joguei tanto isso que agora é normal. Claro, galera, eu tô banalizando, tá? Não tô dizendo que isso tá acontecendo ou que vai acontecer, mas é um exemplo até meio chulo, mas é só pra vocês terem uma noção de como as coisas são interligadas, como parece que nada é feito aleatoriamente. Tudo tem um objetivo maior. Consegue imaginar? Quem aqui já zerou COD, por exemplo? E qual foi a sensação de terminar o jogo? O modo campanha. Ou de você jogar no modo online e vencer uma partida. A sensação não é boa? Será que não é de propósito que essa sensação é boa? Será que não estão colocando alguma coisinha ali na sua cabeça para você entender que isso é bom? Para você entender que isso é legal? Que atingir um objetivo numa guerra apaga tudo que teve que ser feito. E a sensação de prazer por atingir esse objetivo é muito maior do que os atos que você teve que ter para chegar até ele. Pensa nisso. Eu não acredito muito em coincidência. Para falar bem a verdade, eu acho que poucas coincidências acontecem no mundo. E a gente ter tanto games focado em guerra é uma ótima forma do seu filho, de você que é jovem, olhar e pensar, pô, eu gosto disso. Por que eu não transformo isso numa profissão? Será que eu não vou estar como se eu estivesse num jogo a minha vida inteira? Eu jogo tanto isso. Se eu viver isso, não vai ser legal? É claro, galera, que hoje, né, a gente não pode dizer que o cara que jogou videogame a vida inteira e jogos de guerra sai um soldado treinado. Não, nada substitui um treinamento real, mas ajuda. Mas será que vai ser assim no futuro? Que a tendência é a tecnologia evoluir? Vamos viajar? Será que as guerras no futuro não poderiam ser travadas no âmbito digital? Imagina, pega lá o batalhão, coloca todo mundo no VR e do outro lado também o batalhão, todo mundo com VR e vamos guerrear. Seria legal. É uma guerra que eu queria participar. Ninguém morre, não explode ninguém, não acontece nada. Mas claro, isso é quase impossível de acontecer. Mas o intuito desse vídeo é te fazer pensar um pouco. Galera, faz mais de 20 anos que o exército já usa essas ferramentas. Faz mais de 20 anos que o próprio jogo do exército americano tá aí no mercado. Para e pensa, não é coincidência. Será que isso influencia na taxa de alistamento? Será que isso influencia a jovens quererem entrar no exército? Fica aqui minha pergunta para vocês. Inclusive, deixa aqui no comentário o que vocês acham. Influencia ou não influencia? Ou é só um jogo e eu tô falando aqui um monte de groselha? Mas é isso. Se você quer vídeo assim, direto ao ponto, galera, sem muita enrolação, mas falando a real e falando o que eu realmente penso, sem ligar pra rede, pra nada, já sabe. Se inscreve aí no canal, curte, comenta aqui embaixo, pode crer? Um abraço e é nóis.